Bom dia. A palavra de hoje, ela é reveladora para nós, para nossa vida, para a vida daqueles que nós amamos. A palavra de hoje está em 1 João, capítulo 2, do 18 até o 26, que diz assim a palavra: Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então João, né, o apóstolo amado de Cristo, né, que estava sempre com ele, não deixou ele nem na hora da cruz, né? Quando Jesus estava lá na cruz, João estava lá embaixo, olhando ali, intercedendo, né, juntamente com a sua mãe. João, ele foi preso por amor a Jesus na ilha de Patmos e ficou lá por anos na sua velhice. Então, quando ele estava lá, ele escreveu muitas coisas e exortações para nossas vidas. E como ele esteve com Jesus, ele é uma testemunha ocular, ou seja, ele andou, caminhou com Jesus, né? Viu todos os milagres, as coisas que Jesus fazia. E João, ele testifica aqui para nós que no tempo que ele estava, ele já disse que é a última hora. Muitos anticristos têm surgido, ele diz. Por quê? Anticristo é aquele que é contra Cristo. Então, todo aquele que é contra Cristo, ele tem ensinamentos contra Jesus. Ele não acredita que Jesus veio, ele não acredita que Jesus veio em carne, que morreu, que sentiu dores, né? Então, eles pregam essas coisas. Todos aqueles que são contra Cristo, eles pregam que não há salvação, porque Jesus não veio, que Jesus não veio como homem e sentiu dores, mas ele veio como Deus somente e não sentiu dores. Então, todos esses enganos são feitos pelo anticristo, aqueles que são contra Cristo. Então, o anticristo, o que vem com o verdadeiro coisa de Satanás, né, poder de Satanás, ele ainda não surgiu. Mas os anticristos, aqueles que trabalham a favor de Satanás, estão espalhados pelo mundo, espalhando todo tipo de heresia, mentiras. E nesse mesmo capítulo fala que a mentira não tem nenhum respaldo na verdade. Então, queridos, tenhamos cuidado com aquilo que João está nos alertando. Então, vejamos os próximos versos. No verso 19 diz: Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Então, João está dizendo aqui que na época que ele vivia, tinham pessoas que estavam no meio deles que saíram para servir ao inimigo, que saíram dizendo que não existia salvação, que não existia Jesus. Essas pessoas, ele diz que elas saíram do meio deles, mas ele diz que na realidade elas não eram do nosso meio, né? Elas não criam em Jesus. Elas estavam ali, né, conosco, ouviram da palavra, mas elas não permaneceram. Por quê? Porque elas não permaneceram. Porque elas não eram dos nossos. Então, elas não eram pessoas que criam em Jesus. Então, elas se afastaram do meio. Isso é muito triste, porque nós vemos muitas pessoas se afastando do meio. Mas, como o João está dizendo, é triste, nós nos entristecemos, mas nós sabemos que a palavra diz que eles estavam no nosso meio, mas na realidade, eles não eram dos nossos. E nós temos que entender isso. Nós vamos ver isso por conta das outras coisas que a gente está vendo aqui nessa palavra.
O 20 diz: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos têm de pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Então, nós vemos aqui a explicação. Quer dizer, essas pessoas que saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, elas não acreditam. Elas acreditaram na mentira. Porque lhes faltou o quê? O conhecimento da verdade. Então, nós temos o conhecimento da verdade. E nós guardamos esse conhecimento. Mas eles não guardaram esse conhecimento. Então, a palavra aqui diz que nenhuma mentira tem origem na verdade. Então, não adianta a pessoa tirar, isso aqui é meia verdade. Meia verdade não é verdade, é mentira. Então, tenhamos cuidado para não sermos iludidos e enganados. Ele diz que quem é o mentiroso, senão aquele que nega. Então, aquele mentiroso, ele sempre negou Jesus, né? Diz que Jesus não é o Messias. E ele também negou, né, que Jesus Cristo veio e morreu na cruz por nós. Então ele diz que este é o inimigo de Cristo. Quem é o inimigo de Cristo? Aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Então, se as pessoas rejeitam o Filho, elas também rejeitam o Pai. Vamos ver aqui? O 23 diz: todo que nega o Filho de igual forma também nega o Pai. De novo, vamos ler de novo, que eu acho que eu dei uma rateada aqui. Todo o que nega o Filho de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, se as pessoas confessam a Jesus, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, elas também têm o Pai, né? Agora, se essas pessoas negam o Filho de Deus, não creem que Jesus Cristo é o Messias, o nosso Salvador, elas também negam o Pai. Então não adianta dizer, eu não acredito em Jesus, mas eu acredito em Deus. Não tem como. Os dois estão atrelados, o Pai e o Filho são um só. Não adianta a gente achar e continuar sendo enganado. Porque o que traz o engano é o mentiroso, que é Satanás. Em Jesus é verdade. Então, nós temos que crer. Se cremos no Pai, temos que crer também no Filho. Se cremos no Filho, temos que crer também no Pai. Por isso que diz que eles são um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para você ter um só. Um deles e separar o outro. Não. Porque todos eles têm o mesmo propósito, a salvação da humanidade, a restauração do homem, né? Então vamos ver aqui agora no 24. Quanto a vós, outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouviste permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. Então ele está nos dizendo que todo aquele que zela, né, por aquilo que ouviu desde o princípio, que é o que nós ouvimos, os mandamentos, que nós ouvimos que que Deus enviaria o Salvador, né? Se nós guardamos essas palavras, permanecemos com elas em nossos corações, crendo que Jesus ele veio cumprir essa palavra que está escrito lá, da promessa de Abraão, que daria um que permaneceria para sempre, um descendente dele. Então, é esse Jesus. Então, se nós cremos e permanecemos nessa palavra, ele diz que nós realmente temos o Filho. Nós realmente vamos permanecer no Filho e no Pai. Mas quando nós não cremos nessa promessa, como muitos, né, não creem nessa promessa de Deus, então eles não têm parte com nessa salvação.
Porque o 25 diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo esta advertência a respeito daqueles que vos querem seduzir. Então, meus amados, meus queridos, a palavra de Deus diz que quem crê na promessa, esse tem a vida eterna. Então, após a nossa partida dessa terra, nós receberemos a vida eterna. Nós já até a recebemos, porque se Jesus habita em nós, através do seu Espírito Santo, nós já temos a vida eterna, porque Ele é a vida eterna. Então, permanecemos na sua palavra, permanecemos nos seus mandamentos, os guardamos, os obedecemos. Então, a promessa se cumpriu em Jesus, e essa promessa é a vida eterna. E agora ele diz que ele escreveu essa carta para nos advertir sobre o quê? A respeito daqueles que vos querem seduzir. Então, muitos estão querendo seduzir o homem através de magias, prognósticos, encantamentos, todo tipo de espiritismo, mas nós que conhecemos a promessa, não nos enganamos e não acreditamos nessas coisas, mas acreditamos naquilo que desde o princípio está escrito. Aquilo que o Pai disse lá no início, quando ele disse para Eva, porque ela tinha pecado, ele disse que traria, que a mulher daria à luz um filho. E esse salvaria a humanidade e pisaria na cabeça da serpente. Então Jesus foi esse, nascido de mulher, para pisar a cabeça da serpente. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, que nos revela toda a verdade, possa tirar toda a treva do nosso coração, toda a escuridão que nós estivermos no nosso coração por conta de heresias, por conta de religiões que aprendemos desde criança, muitas vezes ensinado pelos nossos pais, que nós venhamos tirar toda essa escuridão do nosso coração e deixar que a verdadeira luz entre na nossa vida. No nome de Jesus, Amém? Louvado seja Deus. Ótimo dia para cada um de vocês. Amém?